Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e Você. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes da Vibe Mundial, sempre trazendo um convidado interessante, com muita coisa boa para falar alto astral, porque afinal de contas a Vibe Mundial é alto astral. Estou recebendo aqui hoje a atriz, diretora, agora é dramaturga também, Clarice Nisquier, muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. É um prazer te receber, Clarice. A Clarice já é velha conhecida da casa, ela está em cartaz com a Alma Imoral, acabei de saber, 16 anos. 16 anos. Completamos agora em junho. Em junho, parabéns, vamos comemorar então esses 16 anos de Alma Imoral, tá aqui pertinho no Conjunto Nacional, no Teatro Eva Hertz. E eu descobri que ela tá também com outros projetos, vamos falar tudo isso. Mas eu quero começar te parabenizando. Valeu. Obrigada. Muito bom, muito bom. A Clarice, ela foi indicada e premiada no Rio de Janeiro, né? Pelo prêmio Emerge Mulheres do Ano, com o troféu Romy Medeiros, isso. Romy ontem Medeiros. teve uma festa. Eu quero agradecer muito à Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Eu fui agraciada com esse prêmio junto com outras 9 mulheres incríveis. Procurem saber a trajetória e por que elas foram premiadas. Delegadas, advogadas, desembargadoras, médicas, artistas, enfim, pessoas que fizeram diferença nos seus setores. Então, eu fiquei muito honrada de receber, muito obrigada. Eu não pude estar presencialmente. Agradeço aqui também a madrinha que recebeu em meu nome, que é Rita Marques, jornalista, pesquisadora, recebeu o prêmio lá. Então, muito obrigada. É muito bom isso, não é? É uma sensação de que você está ganhando mais do que visibilidade, né? O teu trabalho, a tua pessoa, a presença da Clarice mulher está fazendo diferença. E, Samira, eu vou dizer uma coisa a você, assim, muito delicada, mas vou dizer. São mulheres premiando mulheres. Uhum. Tem também um gostinho especial isso. Uhum. Homens premiando mulheres, mulheres premiando homens, enfim, todo reconhecimento é bem-vindo, né? Mas quando um grupo de mulheres reconhece você, e você sendo assim de uma família de muitas mulheres, e existe também um lado da mulher com a mulher que às vezes uma não empodera a outra, né? Vamos dizer assim, essa palavra da moda. Então, é tão assim íntimo quando você sente uma mulher cúmplice de outra mulher. Eu acho que isso vai sempre me tocar. Isso é mais do que sororidade, né? Isso é mais do que sororidade. Isso é assim... É que se fala muito da violência... Enfim, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acho que está claro. Eu estou muito agradecida e fico muito comovida quando as mulheres fazem essa roda de pertencimento, sabe? E se unem também. A gente sente, assim, quando uma empodera a outra... Ai, como isso é importante também, sabe? Como isso faz diferença na nossa vida, porque eu acho que todo mundo tem na família uma mulher que foi desrespeitada, massacrada, tem uma história difícil, e muitas vezes essa mulher não consegue, de fato, transmitir um legado de reconhecimento à frente, porque ela foi muito desvalorizada. Então, quando você começa a reconstruir uma história onde uma mulher vai deixando um legado de respeito, dignidade e empoderamento para as gerações futuras, isso também é importante de se dizer, e dizer como é importante para cada mulher que a outra ensine a ela a se respeitar, a se cuidar e a se amar, a se valorizar, né? Isso é muito legal mesmo. E uma leva a outra adiante. Isso é super importante. Você está em cartaz aqui em São Paulo, com Alma Imoral, 16 anos em cartaz. É um monólogo onde você, mulher, está presente num palco, transmitindo valores. Isso. Né? Fala um pouquinho dessa peça pra gente e também um pouquinho do que mudou nesses 16 anos. Não só da peça, talvez a peça mesmo tenha mudado ou não, mas a Clarice. Principalmente a Clarice, né? Verdade. Porque junto com a peça, afinal, 16 anos,
são 16 anos também de amadurecimento, né? Isso, exatamente isso. Quando falam, você mudou o texto, você mudou alguma coisa na peça. Clarice, eu falo, quem mudou fui eu. A Clarice mudou, mas tem mais texto. Eu falei, não, o texto é o mesmo. A única coisa que mudou foi uma piada que eu incluí. Mas o que tem mais, eu acho, é Clarice, sabe? Eu acho que eu dou mais ainda meu testemunho, mais ainda meu depoimento. A supervisão do Amir Haddad é uma supervisão incrível. Eu trabalho com o Amir desde que essa peça estreou, em 2006. Ele é um diretor de teatro, para quem está chegando agora, o Amir Haddad, que faz a supervisão de direção da Alma e Moral. Ele é um diretor que trabalha com teatro de rua. Então, ele tem uma questão afetiva, assim, com o público, que ele te dá uma... como é que eu vou te dizer? Ele expande a sua percepção do público de maneira, assim, de radical, de conversar com o público diretamente, sabe? Como se você estivesse na rua. Não há quarta parede de maneira nenhuma, quer dizer, não há nenhum tipo de interpretação que coloque um véu sobre mim e que cause um distanciamento entre o público e eu, atriz. Então, eu acho que cada vez eu fui ficando mais encorajada de trocar esse afeto com o público. Acho que isso faz a maior diferença. Desde a estreia eu busco isso, mas depois de 16 anos eu estou com menos pudor ainda, né, de fazer esse convite à reflexão, esse convite a esse lugar íntimo. A gente está enfrentando agora nessa temporada uma coisa curiosa, que muita gente está gravando, querendo gravar a peça. Eu até deixo aqui no ar um pedido: não gravem a peça, não filmem. Além de muitos motivos, tem um motivo de quebrar uma intimidade ali no teatro, sabe? Porque quando você deixa a peça para gravar, você um pouco se acomoda num lugar de, eu não estou prestando muita atenção, depois eu ouço em casa, ou enfim, sei lá o que passa. Mas eu peço que não gravem justamente para ter o tipo de entrega que o teatro exige, do que aquele encontro presencial exige. Então, eu acho que nesses 16 anos eu estou mais íntima do conhecimento que esse texto extraordinário do Newton Bonder revela. Né? Eu estou cada vez mais próxima desse conhecimento. Tenho cada vez mais convicção que é um conhecimento que você não precisa e não deve decorar, porque ele não é uma cartilha. Então, não adianta você ficar escutando a peça, se você gravar, escutar a peça, aquele momento daquela sessão. É melhor você ir várias vezes, isso não tem nenhum tipo de apelo comercial. Apelo comercial, exatamente. Mas pelo sentido de que eu mudo e a maneira como eu vou falar aquele dia vai ser diferente da maneira como eu falei ontem, como eu vou falar depois de amanhã. E porque o meu entendimento, ele vai também criando camadas. E nós, como plateia, também mudamos, né? Exatamente. E naquele momento, a gente absorve falas diferentes. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa foi lá pela terceira vez e falou: hoje eu ouvi um negócio que eu não consegui ouvir na primeira. Falei, porque na primeira, provavelmente, você passou por um trecho que você ficou pensando e pulou o próximo. E dessa vez você já ouviu aquilo e já estava elaborado, você ouviu o seguinte. Né? E é isso mesmo que acontece. Isso eu sei. Porque às vezes a frase ela é tão direta e você fica refletindo, porque eu acho que é uma peça que traz muita reflexão, né, Clarice? Exatamente. Eu acho que a intenção é essa, assim como o livro, né? A vantagem é que a gente está no teatro. Isso, a peça é um convite à reflexão. É um convite à reflexão sobre a sagrada desobediência, a sagrada obediência, sobre o certo e o errado, sobre a alma imoral e o corpo moral, sobre a tradição, sobre a ruptura, sobre... Eu conto histórias do Velho Testamento, eu conto parábolas judaicas, eu falo sobre o projeto Genoma Humano e o que isso tem a ver com a alma imoral. Eu falo sobre muitas coisas que trazem de volta, eu acredito, sabe, gente, o mundo da apreciação. Porque nós, em muitos aspectos, como diz o Rabino, o mundo já chegou à tolerância.
faço a ressalva de nós estarmos vivendo um retrocesso neste momento político em relação à tolerância, né? A intolerância a muitas questões sociais da nossa vida coletiva voltaram. Eu acho que houve uma regressão, um retrocesso, mas, porém, a gente conhece o mundo da tolerância. Sim. Mas o Rabino fala que existe o mundo da apreciação, de nós nos apreciarmos, que eu acho que tem a ver até com o prêmio de ontem, né? De eu apreciar o seu trabalho, né? A gente, nos bastidores, estávamos conversando, como eu já vim aqui, acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou vindo, com o maior prazer. Eu fiquei curiosa de saber quantos anos a Samira estava trabalhando aqui. São muitos anos. E eu apreciei isso. Então, nós apreciarmos o trabalho das outras, e isso em termos, independente do gênero, né? Mas apreciarmos coletivamente é muito importante. E a gente só pode se apreciar se a gente compreender que o ser humano, um é diferente do outro. Não adianta nós tentarmos uma sociedade homogênea. Gente, isso é uma loucura total. Isso é uma loucura total, isso é um devaneio. Assim, eu não sei de onde tiraram que existe um modus de vida superior, onde então todos têm que se encaixar, ou uma raça superior, onde todas as raças então ou vão ser dizimadas, ou então aquela raça que vai ser a dona do mundo. Gente, e a peça traz muito questionamento a respeito desses valores que são tradição. Isso, e fala direto disso. O que é tradição, o que a gente traz também, que a gente aprende com a religião, né? Acho que cada um de nós tem um olhar pela vida, né? Por religiões, pela sociedade, pela arte. E tudo isso merece um questionamento, uma reflexão pessoal, né? Exatamente. Essa vamos dizer assim, essas visões de mundo que são diametralmente opostas, é o que o texto fala. Elas interligadas, a gente com uma consciência de que elas são interdependentes, o mundo dos conservadores, o mundo dos progressistas, essas divisões que a gente faz da sociedade, ok, mas estão todas interligadas. Sim. Então, quando essa interligação se perde, quando essas conexões se perdem, o tecido social sofre e começa a haver uma desestruturação. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer, né? A gente vê o tempo todo um grupo querendo se sobrepor a outro grupo, ao invés de criar as ligações necessárias para que todos possam se manter na vida de uma forma digna, né? Mínimo, né? Minimamente digna. Mínimo, né? Isso, né? E a gente vê isso percorrendo pelo mundo afora, com guerras que a gente nunca imaginou que fosse ocorrer. Essa guerra da Ucrânia... A gente nunca imaginou, né, que fosse ocorrer algo semelhante. Gente, mas o que é isso? O que é isso? A Alma e Moral está em cartaz quarta e quinta-feira às 20 horas. Isso. Mas você está ficando em São Paulo até o final de semana, pelo jeito, né? Sim. Me fala um pouquinho desse projeto também, Coração de Campanha, que eu descobri hoje do Coração de Campanha e eu não posso deixar de falar porque parece um trabalho bem interessante para gente que viveu o auge da pandemia, né? Isso. Coração de Campanha é uma peça que eu faço com um ator maravilhoso, parceiro de cena maravilhoso, Ísio Gelman. Tem a supervisão do Amir Haddad, José Maria Braga faz a trilha sonora, o mesmo que compôs para Alma e Moral, para a Lista. Eu gosto porque a equipe técnica foi assim de uma... José Dias faz o cenário, Kika Lopes o figurino, Como é bom dar nomes, né? Aurélio de Simone faz a luz, o João e a Estela a assessoria de imprensa, Carol a arte gráfica, Mary Cunha o corpo, Rose Gonçalves a voz. E perdão se eu esqueci, não falei o nome de alguém aqui, querido. Mas
É uma peça que eu escrevi durante a pandemia. Comecei a escrever início de 2020 e ela estreou em 2021. É a história de um casal que viveu juntos um casamento maravilhoso de 25 anos, mas que nos últimos anos começaram a falar sobre separação por vários motivos que vocês vão compreendendo. Eles se separam e vem a pandemia. Eles se separam, ele está para alugar um apartamento, vem a quarentena. Ela, atriz, fica sem trabalho. Ele trabalha numa universidade, mantém online o seu emprego e continua recebendo. Ele faz uma proposta de eles então passarem a quarentena juntos no apartamento deles. Ele não se mudar. Mas eles já estão separados. Então, é como a Amir Haddad fala, o que acontece depois de uma separação de 25 anos, quando o casal é obrigado a ficar juntos, confinados numa quarentena que eles acham que vai demorar 15 dias, 20 dias, e demora 1 ano e meio, 2 anos. É a vida de cada um, só com histórias diferentes. Isso. É sobre isso. Que legal. E está em cartaz aonde? Está em cartaz no Teatro do Shopping Morumbi. E termina agora, gente. Termina agora. A gente já ficou 2 meses em cartaz, então termina agora no dia 3 de julho. Já é domingo. Já é. Então tem sexta, hoje é quinta, tem Alma e Moral. Amanhã, sábado e domingo, Coração de Campanha no Shopping Morumbi. Sexta e sábado às 8 e domingo às 7, último dia. Eu gostaria de entender esta habilidade que vocês atores têm de não misturarem textos. Ou mistura. Independente de estar 16 anos em cartaz com que o texto já está mais do que decorado. Mas e a energia que rola, né? Em cada espetáculo. Eu vou fazer uma brincadeira com a Samira, gente. Ó, Samira, por favor, canta pra mim Ciranda, Cirandinha. Ah, decoradíssimo. Então canta rapidinho assim pra mim. Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. É isso, né? Então, olha, você viu que a Samira cantou essa música na velocidade da luz. Ela ficou tímida. Fiquei, lógico. Mas ela não teve dúvida nenhuma de qual era essa memória que vem na velocidade da luz e tão profunda. Eu tenho certeza absoluta que você não esperava cantar Ciranda, Cirandinha agora, mas você viu como é na velocidade da luz que vem? É nesse lugar que um ator de teatro trabalha a memória. Por quê? Porque, por isso que a gente não confunde. Você não ia confundir Ciranda, Cirandinha com outra música. Atirei o pau no gato. Não, você pode ficar na hora assim, não, essa é Atirei, tá bom. Dependendo do seu cansaço, dependendo, né, da loucura que você tiver. Você está dentro do metrô, Ciranda, Cirandinha, você pode ir. Mas, num ambiente favorável, você vai lembrar com rapidez. Porque você vivenciou a Ciranda, Cirandinha de uma forma muito prazerosa. Você estava com a mente aberta, limpa, era a sua infância, quando você aprendeu. Foi uma experiência afetiva. E aí todas as coisas boas envolvendo a Ciranda e Cirandinha. Quando um ator ensaia uma peça de teatro, é isso que ele vivencia. Uma experiência afetiva, uma experiência boa, de um modo geral, é boa. É boa. Tem perrengues, mas de um modo geral é boa. Profunda, íntima, prazerosa. Você fica lá de 6 a 8 horas por dia trabalhando aquele texto. Você dedica uma vida àquilo. Então, Clarice, Alma e Moral, eu sei do que se trata, eu vivenciei muito, e agora com 16 anos em temporada, mais ainda. A Lista, eu vivi um processo profundo para fazer a Lista, então eu sei do que se trata. A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que é uma outra peça que eu faço, que até pouco tempo estava em cartaz aqui em São Paulo, no J Safra. A gente vai em outubro, já até... Em outubro a gente volta para o Rio de Janeiro, 1 mês, vamos ficar lá 1 mês em cartaz no Teatro Laura Alvim, uma peça que eu escrevi baseada na obra de Zé Cabaleiro, de quem eu sou super fã, uma peça que fala sobre o Brasil, e eu sei do que se trata. Eu fiquei 4 anos mergulhada nessa peça. Então, todos os processos são processos, como diz o Amir, de mergulho vertical, assim. A gente faz um mergulho muito profundo. Fantástico. Então, a gente não trabalha numa memória, assim, vamos dizer, de rapidez. Por exemplo, se eu tiver que gravar um comercial agora, gente, eu vou pegar o texto e eu vou decorar. Mas amanhã eu não vou saber mais falar o texto. Entendeu? Não vou.
porque eu decorei para agora, para mandar bem só agora, e eu não me aprofundei, eu não tive nenhuma vivência. Vocês entendem? Nenhuma vivência ligada a esse comercial. Olha o que o sentir tem importância nesse momento. Na memória. Inclusive, quando eu brinco que no Coração de Campo eu escrevi, eu tenho uma teoria sobre o mal de Alzheimer. É uma teoria poética. Eu não sou médica, sou atriz. Mas eu tenho uma teoria de que o mal de Alzheimer, além de toda essa questão de que nós estamos realmente vivendo mais tempo e que o nosso cérebro, o nosso organismo não foi preparado para ficar até os 100 anos trabalhando feito loucos, etc, etc. Eu acho que também tem uma questão da diminuição da vida em roda. Sabe o que eu estou dizendo? Aquilo que a gente começou... E da gente se divertir em roda. Porque se a gente começar a voltar a fazer isso, a nossa memória vai voltar, gente. Vocês não... Olha... Memória atual, inclusive. A memória atual. Eu vou contar rapidinho. Tem tempo? Tem. Uma história para vocês que está na peça A Esperança. A minha avó, vovó Silvia, viveu até os 96. E ela já estava em processo de degeneração no hospital, na clínica e tal. E nos últimos meses, a gente foi visitá-la, ela estava totalmente fora do ar. As netas, então, se reuniram em volta dela. A gente não conseguia conversar, ela estava sentadinha, assim, numa poltrona. E então resolvemos cantar as músicas que ela gostava. E cantamos o hino da cidade do Rio de Janeiro, porque ela adorava o Brasil, adorava o Rio. E cantamos, vó, cidade maravilhosa. Cara, a gente começou a cantar, o olho dela de repente abriu. Ela nos reconheceu. Ela olhou para cada um. Ela não sabia mais direito o nosso nome, mas ela sabia, eram as netas dela. Ela ficou emocionada e falou, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Que linda! E que emoção para todos. Gente, vó, você tá bem? Aí começamos a abraçar ela e depois ela foi perdendo. Mas eu digo assim, olha o link, a conexão que a música fez. Ela cria conexões neurais que são acionadas com um pulso. Então, se ela tivesse mais vivências, se a gente soubesse disso, se a gente fosse lá, se a gente... Talvez... Se a roda girasse mais. Se a roda girasse mais, será que ela não estaria melhor? É uma pergunta que eu, como atriz, como ser humano, como cidadã, como mãe, como filha, como neta... E me dedicando mais, será que nós nos dedicando mais aos idosos, a gente não vai fazer com que eles tenham mais experiências afetivas e a memória deles, então, fique mais presente? Porque a expectativa de um encontro afetivo faz com que você fique no real. Não é verdade? Total. Agora, se ninguém vai te visitar, se ninguém tá... Você vai entrando para dentro, você vai ficando assim... esquecida mesmo, né? Então é importante a gente pensar na memória como uma vivência, ligações, a memória como uma ligação de vivências afetivas. Tem Total. todo sentido o que você está sentido. falando. Tem todo sentido porque a gente vai vivenciando isso e a gente tem bons exemplos aqui, de pessoas com muito mais de 90 anos, extremamente bem, Exatamente. com a mente ativa e... Lapsos de memória. Ontem eu falei de memória aqui no programa, né? Lapsos de memória existem, mas a gente vai ativando, né? O cérebro envelhece como o nosso corpo. Porém, a gente pode dar estímulo para eles. Isso. E o seu estímulo está em atuar, em escrever, em dirigir. É isso. Não é? Está na arte. Quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte e convide para os 2 espetáculos. E para acompanhar a Clarice no Instagram, porque lá ela coloca tudo. Ela colocou, tudo. Inclusive, sobre o prêmio, que eu já vou sair seguindo toda essa mulherada que eu quero entender. Coloquei, inclusive, uma live que vai ter agora, às 5 horas, com a minha mãe... com a professora dela de artes, Flávia Seixas, que faz um trabalho incrível com idosos, vai na casa da pessoa e minha mãe está fazendo uns desenhos, umas obras de arte e mudou a qualidade de vida da mamãe porque ela perdeu o companheiro dela por Covid e papai partiu aos 94 em 2020 e ela ficou sem chão.
é o companheiro dela da vida toda. A mamãe foi casada com o papai 65 anos. Então, a Flávia faz um trabalho extraordinário e vamos falar sobre isso agora, numa live agora, às 5 horas. Então, além de convidar para a live hoje, às 5, eu convido também hoje, vai ter a Alma e Moral, uma adaptação que fiz de um texto extraordinário do Rabino Newton Bonder, que ele escreveu o livro A Alma e Moral. Eu adaptei esse livro para o teatro. Estamos em cartaz no Teatro Eva Herz, toda quarta e quinta, às 8 da noite, aqui em São Paulo. E convido também para vocês irem ver a peça Coração de Campanha no Teatro do Shopping Morumbi, sextas e sábados às 8 e domingo às 7, com a ressalva de que essa peça Coração de Campanha termina no dia, agora, esse domingo, dia 3 de julho. Obrigada, Clarice. Obrigada. Sucesso para você, viu? Vamos ao teatro, gente. Vamos. A Clarice volta aqui para falar de outras peças aqui, com certeza. Mundial, você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem programa ao vivo aqui às 4h30 da tarde. Até lá.